Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial e o papo, o El Salvador Pro 2025, quarta etapa do CT na temporada. E a galera treinando já em altas ondas e a previsão indica que as condições vão ficar bem parecidas com esses últimos dias. A gente tem acompanhado no canal Real Surf Stories aí, todo dia o cara tá botando vídeo de lá, mó barato, e também os atletas colocando imagens em seus perfis no Instagram. Muita coisa maneira para a gente falar com o nosso time oficial. Hoje sem o Everton, mas com o Pedro Robalinho aqui do meu lado. Tudo bem, Pedro? Pedro não, né? Robalinho. Tudo bem, Robalinho? Pode falar Pedro também, né? Aqui na gringa só me chamam de Pedro, cara. Impressionante. Aqui é Robalinho, ninguém sabe falar. Eles falam Robalinho, aí fica difícil. Então é isso aí. Boa. Prazer estar aqui com vocês de novo, né? Everton vai fazer falta aí, mas essa aqui vai ser aquele programa rápido, assim, só para falar um pouquinho do que vai acontecer no campeonato, né, de como é que vão ser as baterias, o swell, aquela coisa toda. Então, na hora da análise mesmo, a gente vai ter mais um coach aí para a gente, né, sempre levantar a bola aí um para o outro e trazer essa discussão maneira. Xalita, bom dia para você também, como é que tá aí? Não, Xalita não, cara, é Eduardo. Valeu. Então, fala, Carlos, fala, Pedro. Fala, Carlos, fala, Pedro, tudo bem? Cara, maneiríssimo, tamo junto aí, tem dado as ondas aqui no Rio. Né, o Matias está surfando aí nas valinhas da Barra, eu peguei uns ondas em São Conrado e, cara, tô marradão para falar sobre esse campeonato aí, que foi importantão ano passado, foi um campeonato super importante para alguns surfistas, como o Iago Dora e como o John Florence. Então, essa etapa não vai ter o mesmo peso que a do ano passado, porque ano passado ela foi a 7ª etapa. Depois esse do ano corte, né? Já era depois ela está sendo a 4ª, né? Então, exatamente. Então, ela não vai ter o mesmo peso em termos de final de ranking. Finals, né? Quem é que vai para o finals ou não, mas ao mesmo tempo, para quem vai ficar na luta aí contra o corte, ela vai ser crucial, sim. Boa. Então, maneiro. Vamos lá. Vambora. Vamos botar meu óculos aqui, meu HB, para eu poder enxergar tudo. E o Xalita falou de onda aqui no Brasil, né? No caso, no Rio. Eu peguei uma valinha de direita hoje, cara. Não estava parecido com Punta Roca, não, mas era uma valinha estilo point break aqui no meio da barra, deu para brincar. Então, eu já vou até colocar umas imagens aqui na tela dos atletas, cara, treinando. Os atletas treinando e publicando imagens. Tem várias imagens aqui, maneiras para a gente ir assistindo. Até porque, como eu falei, né, a previsão indica que o campeonato deve começar na quarta-feira mesmo, né? Hoje a gente está gravando na segunda, deve começar na quarta-feira. O Ítalo postou essa imagem aqui esses dias, super engraçada, né? Com aquele crowd. Você conhece um crowd nesse estilo aí, ô Xalita? Eu conheço e o Robalinho também. Lá em Honolulu fica assim. E arpoador, então, meu irmão, arpoador, todas as ondas são assim, todas. Caramba, não é mole não, cara. Principalmente em dia médio, né? Que tem escolinha de surf. Só para defender um pouquinho, assim, a gente tem dias aqui, cara, que agora no final de temporada, assim, pô, entra um swell ali de norte, um pouquinho de norte-oeste, cara, dá uns dias com muito pouca gente. É impressionante as qualidades de onda que a gente pega aqui com pouca gente. Às vezes 10 caras na água, 5 caras na água. E quando tá realmente bom, realmente fica um crowd bizarro. No meio da temporada, fica quase um pipeline, assim, fica 100 caras na água. É um absurdo, assim, né? Porque são várias sessões também. Mas é isso aí, o crowd é uma coisa que a gente tem que lidar, aprender a surfar com o crowd, né? Aprender a interagir ali, pegar onda e deixar os outros pegarem também e fazer o negócio ficar divertido, né? Altas ondas aí, ó, Ítalo sempre a 1000 por hora, hein? Pois é, né? Ítalo que ano passado perdeu por Brian Pérez que é o local, né? O grande nome do surf de El Salvador. Ano passado bateu o Ítalo na repescagem, né? O Brian Pérez que nos 2 últimos anos, na verdade são 3 etapas, né? Essa agora vai ser a 4ª, e nas 2 primeiras edições o Brian Pérez perdeu de cara. Ano passado foi novamente para a repescagem. Ele fez essa onda aí contra o Ítalo que, assim, acabou mudando a história da bateria, né? Esse aéreo super alto. Ele sumiu ali no meio do branco da espuma e depois, ó, levantou a galera lá em casa, né? E essa imagem aí já é dos treinos dos últimos dias, né? O que a gente pode esperar do Brian Pérez, Robalinho? Você que conhece muito bem o cara. Cara, pode esperar a melhor leitura do mar, né? Literalmente, eu acho que isso é o principal. Não vai ser o melhor surfista, mas é um cara que tem um repertório bem amplo,
um cara que entende muito ali da questão ali de onde a onda quebra, como pegar a onda sem prioridade, com prioridade. É um cara, assim, eu acho que ele surfa um pouco mais flat ainda do que os melhores surfistas do mundo, do Tour, mas acho que o repertório dele não tem limitações em termos de diferenciação de manobras, né? O cara é capaz de dar alley-oop gigante, capaz de dar full rotation, tem umas rasgadas muito fortes também, snaps muito fortes. Cara, acho que a grande qualidade dele nesse campeonato aí vai ser o conhecimento local que ele tem e a confiança, o apoio da torcida, que é um negócio absurdo, cara. Realmente a galera torce muito para ele lá. É uma vibração danada, assim, é contagiante. É bacana ver como é um país que tem um representante que é capaz de figurar na elite ali, pelo menos durante uma etapa, né? Aquele famoso caso do wildcard, que é capaz de causar estragos no hit draw ali, né? Nas baterias, e ficou demonstrado isso ano passado contra o Ítalo. E ele deu uma dura, cara, e vou te falar, deu uma dura boa no John também. Enfim, um cara que tem condições até de chegar numa final, cara. Assim, é difícil acreditar que ele vai chegar tão longe, porque, como eu falei, assim, uma hora o surf dele fica diferente dos outros, e fica um pouco abaixo, né, em termos de drive e de qualidade nesse sentido, mas é um cara que pode assustar e pode causar estragos, com certeza. Pois é, né, Chalita? Ele já cai de cara com o Ítalo e com o Jorge Pittar. Dessa vez aí acho que vai ser difícil, hein, cara, parar o Ítalo. O que você acha, o Robalinho, o Chalita? Cara, realmente o Ítalo tá imparável, né? O cara tá imparável esse ano. Eu acho difícil, a missão muito difícil para o Brian Pérez. O Jorge Pittar, cara, ainda não mostrou, né, cara? Legal. O Jorge Pittar, eu achava, dos australianos que entraram no Tour, os novos, né? Eu achava o Jorge Pittar o que dá mais dura, né? Assim, no começo já do CT, mas quem tá dando dura mesmo é o Joe Von. Mas então não tô, tipo assim, tão assim, porra, motivado para falar assim do Jorge Pittar. Não tô achando que ele ainda mostrou ainda para o que veio, apesar de eu achar que esse cara tem muito talento mesmo. Ele era o meu surfista preferido há uns 2 anos atrás, assim, no Challenger Series. Mas, cara, quanto ao Brian Pérez, se a gente for falar só Brian Pérez e Ítalo, cara, desculpa, não dá. O Ítalo realmente tá voando, tá demonstrando que tá voando. E o Brian Pérez, por mais que ele seja local, né, cara, conheça a onda, porra, quando chega o gringo, o surfista, os caras ensinam, às vezes, até como surfar a própria onda dele, né, ali do pico. Mas vai ser maneiro, não vou perder essa bateria, lógico. Eu sou um cara que gosto, sim, de ver. Eu acho maneiro a WSL ter um espaço para um surfista, pelo menos um surfista do local, né, do pico. Eu acho isso legal, tá? E a gente consegue ver alguns surfistas de destaques que a gente não veria, assim, que a gente quer conhecer. Só não gosto quando aqueles caras, assim, tipo, lá em Fiji, tu sabe que o cara de Fiji, pô, o cara não vai passar, é muito difícil, sabe? Aqueles caras que eles dão uma chance e aí o nível cai um pouco, tal, mas esses caras, assim, que bate de frente, eu acho maneiro. E é isso, estou torcendo para essa bateria ser maneira. É uma das que eu não vou perder de jeito nenhum. Ô, Robalinho, você conhece a onda, né? Já foi várias vezes, inclusive estava lá no passado, durante a etapa. Teve a única vez que eu fui, você estava lá também. E, bom, olha o Robalinho aí, a gente pegou esse suel junto, né? Robalinho é um cara que se joga, assim como o Chalita. Eu estava lá fazendo figuração, pô, entrei rolando nas pedras. Mas olha a bomba do Robalinho. Então, e o Robalinho de backside, até isso, o Robalinho com cabelo. Fala sério, hein, cara? Tinha cabelo, isso aí tem tempo. Fala aí a sequência dessa onda, já que não tem. Já que não tem a sequência, fala aí o que aconteceu nessa onda aí, Robalinho. Não mente, não, hein? Eu só sei que eu não caí, cara. O resto não importa. O mais importante foi fazer esse drop. Fiquei amarradão, eu tava na água aí cedinho e poucos locais na água. Tinha um garotão lá de bodyboard que eu vi ele remar numa, ele não foi, remou noutra, não foi. Falei, caramba, vou ter que ir na próxima. O coração já tava batendo, aquela alegria de estar na água. Cara, só para entrar nisso aí, eu já tomei na cabeça quase até o pier lá embaixo. Tive que ralar para entrar aí, mas foi muito maneiro. Cara, a gente fica torcendo para os atletas profissionais realmente pegarem desse tamanho, pegarem clássico, pegarem alucinante, né? Mas parece que essa época do ano isso nunca vai acontecer, pelo menos é a impressão que eu tenho. Acho que a estatística mostra que nessa época do ano não vai acontecer um mar desse tamanho aí.
e a gente vai acabar não vendo os caras, a gente acaba vendo os caras vendo ali head high, né, aquele mar de 1 metro, 1 metrão no máximo, e realmente Punta Roca tem um potencial maravilhoso. Aquele dia ali foi um dia especial para mim, na minha vida, com certeza, né? O Matias estava lá cobrindo. Estava cobrindo para quem, o Matias? Não, na verdade, eu fui numa surf trip mesmo e acabei fazendo um trabalho para a Nias Tour também, cobrindo alguns lugares lá de hospedagem e tal, entendeu? Mas estava mais de surf trip mesmo. E dei essa sorte aí, cara, de pegar esse mar aí. Dei uma rolada nas pedras na entrada, né? Perdi uma quilha. Quando eu cheguei lá dentro, falei, cara, vou ter que surfar sem essa quilha lateral aqui, porque eu não vou sair e voltar de novo, não. Tava grande, cara. Para sair, tava uma maravilha. Tava lindo. Mas, aí, pô, cara, peguei uma onda, cara, e fui até... Eu nem sabia onde é que era o final. E naquela praia do lado ali, cara. E, na verdade, eu tava indo na onda e olhando assim, cara, a onda batia no paredão, né? Porque o mar tava grande. Falei, caramba, cara, a galera diz que sai aqui, eu vou até o final. E aí, realmente, lá perto do paredão, cheguei lá, a onda meio que acabou, ficou mais fraca, aí eu botei o pé, tava raso, eu saí rapidinho, antes de vir uma bomba aí. Mas não entrei de novo, não, cara. Tava meio chato de entrar ali. E de sair, principalmente, cara. Sacou? Sair por onde a galera sai, que é perto do palanque, ali é chato, cara. É chato para entrar, é chato para sair. E quando eu vejo os atletas do Tour passando esse perrengue, nesse caminho de entrada e saída, cara, eu fico, não feliz, mas fico aliviado. Assim, que, cara, o perrengue não é só meu, né, cara? Acho que quem faz trip para lá e não é acostumado, como eu, esse tipo de fundo de entrada, em algum momento vai rolar na pedra. A sorte é que a pedra é redonda, né? As pedras são arredondadas, então assim não se machuca tão violentamente, né? Corta um pouquinho o pé aqui, outra ali. Né? Pois não tem muito ouriço, não tem nada. Em inglês a gente fala, né? Gotta pay to play, né? Assim, tem que pagar para conseguir se divertir, né? Assim, realmente tudo tem seu preço, mais ou menos isso. Então, mas vale a pena, vale muito a pena, por isso que a gente é apaixonado pelo surf. E a gente queria ver o que vai acontecer, então, durante esse campeonato. Hein? Como é que está essa previsão? O que a gente pode falar sobre isso aí, Matias? Quer entrar nisso agora? Deixa eu só passar aqui pelo Ítalo rapidinho, cara. O Ítalo, ano passado ele perdeu para o Brian Pérez na repescagem, como a gente falou. Em 2023 ele caiu nas quartas para o Ian Gentil. Em 2022 ele foi novamente para a repescagem, mas foi avançando e perdeu só para o Filipinho na semifinal, cara. Então o Ítalo tem um quinto, tem um resultado muito ruim, né? Perdeu na repescagem, mas tem um quinto e uma semi, cara. Então o cara tem tudo para assim, seguir bem, né? No ranking, né? E aí a gente está vendo também o vice-líder, né? Que é o Baron Mamiya. O Baron, ele perdeu na repescagem ano passado para o Chianca. Em 23, ele perdeu nas quartas para o Liam O'Brien. Em 22, perdeu nas oitavas para o Callum Robinson. Agora a gente está vendo o Filipinho aí, né? Filipinho que ele, nas 2 vezes que competiu lá, ano passado ele estava no ano sabático, mas nas 2 vezes que ele competiu lá, ele fez final. Ele fez final com o Griffin Colapinto. Uma vez ele venceu e outra vez ele foi vice, né? O cara tem uma curva bizarra aí, né? E nessas condições é um cara a ser batido também, né? E ao contrário do Ítalo de frontside. Isso aí, cara. O Filipinho é um dos a ser batido também? Porra! É isso aí. Não, ele quebra muito, né, cara? A especialidade dele, assim, um pico de frontside, um point break de frontside. Lembro que ele fez em J-Bay, ele sempre faz aí, vai ser show de surf. Tenho o maior prazer de vê-lo surfar com essa prancha PU aí, cara, com esse drive todo, assim, mostrando esse surf que eu estava até comentando mais cedo sobre o Brian Pérez, assim, que não tem esse drive tão forte quanto os melhores surfistas do mundo. Eu acho que essas curvas aí que você acabou de mostrar, Matias, mostram bem o que os melhores surfistas do mundo são capazes de fazer. O Filipinho, com certeza, é um deles e já fez 2 finais ali. E poderia ter ganho, né? A gente até comentou que com aquela vitória do Griffin, aquela vitória poderia ter sido do Filipinho, e ficou muita polêmica em cima daquele julgamento. Eu ainda acho que o Filipinho ganhou aquela final. E qual ano foi aquilo? Agora eu não me lembro, desculpa aí falhar. Foi 2022, ele ganhou em 23, né? Isso. Então, assim, vamos ver. Esse ano aí ele, grande chance de chegar nessa final também. Cara, para mim, lembrando, eu queria lembrar que, essa onda aí, para mim, cara, com certeza é a onda que arranca o melhor do Filipinho. Acho que se tem uma onda que arranca tudo aquilo que a gente quer ver dele, é essa aí, cara. Lógico que Trestles é uma onda também, que é onde ele mora. Ele deve fazer sessions lá que a gente não vê, né? Que os gringos estão lá ver.
que eles conseguem ver, mas a gente não participa muito da vida dele lá em Trash, mas ele deve surfar muito lá também. Mas, cara, essa onda aí, cara, deve ser... Se você ficar uma semana com o Filipinho aí, meu irmão, você desanima, você para de surfar, eu acho. Deve desanimar pra gente. Porque essa onda, ele brinca, né? Cara, ele deve fazer tudo, de tudo. Deve ter a onda que ele dá um aéreo para um lado, outro para o outro, mais outro para o lado, outro para o outro, na mesma onda. Deve... Cara, sei lá, meu irmão, essa onda tira muito dele toda a criatividade. Eu estava querendo, na verdade, tudo que eu falei aqui, eu queria dizer isso, que essa onda tira toda a criatividade do Filipinho, e eu espero ver isso aí nesse campeonato. O cara espera mesmo. Boa, Robalinho, bom, ele tá na 7ª bateria contra o Ian e o Alan Cleland. Agora, o Ian, backside, Goofy, Filipinho, frontside, você conhece bem aquela onda. Como é que você vê surfar? É uma onda que cabe bem para os dois ou algum leva vantagem? O frontside e o backside? A vantagem é a questão dos aéreos, eu acho, na minha opinião, entendeu? Então, por exemplo, você pega um Iago Dora, não tem problema nenhum para ele, entendeu? É um cara que vai chegar lá e poderia ter ganho o campeonato ano passado, né? Então, assim, a gente, de novo, elogiando muito o surf do Iago, né? Que tem sido, até brinquei, né? Que ele surfou de terno ali, acho que ele vai fazer isso de novo. Verdade. Muita classe, muito estilo, muita fluidez, né? O link muito perfeito, mesmo incluindo variando aéreo, né? Variando os aéreos. Esse eu acho que é um grande diferencial, cara, que consegue dar aéreos altos e ainda linkado nas outras manobras. E fazer essa linha de uma maneira única é uma coisa, assim, muito especial. Então, assim, comparando frontside com backside, acho que o frontside ainda leva uma vantagem, são poucos caras de backside que têm a capacidade de match, né, de encaixar, de empatar esse jogo aí e fazer a coisa ficar bem justa. Ano passado o Iago quase ganhou do John, mas acabou que não a semifinal contra o Medina foi bizarra, né? O cara deu os aéreos. E é um cara que pode pegar uma onda... Ele pode mexer nessa questão do critério de pegar uma onda um pouco menor e fazer um aéreo muito alto, muito radical, né, de backside, e acredito que caras como ele, como o Ítalo, o próprio Ian Gouveia também, cara, tem um repertório muito bom de aéreo de backside, vai ter que conseguir encaixar isso na onda. A gente ainda não viu muito disso. A gente, né, tô citando o Iago aqui, eu sei que a bateria não é com o Iago, mas só para comparar frontside com backside. E o Ian tem chances também, mas realmente é encarar o cara mais favorito ali, que tem um índice muito alto ali de chegar em todas as finais, ganhar muitas baterias. Vai ser uma luta, vai ser difícil para ele, não é uma tarefa bem difícil aí. O Alan Cleland também, né, que é um atleta também que tem um bom repertório, mas você vê, ele até ganhou o Challenge Series ano passado de Huntington Beach, que foi uma surpresa para mim, mas se você comparar o surf dele com o de outros caras, né, em direitas de high performance, fica faltando ali um flare a mais, né, uma radicalidade a mais, assim. Ele é um cara que é muito power surf, e se tiver com mais tamanho, ele começa a ter mais chances, na minha opinião. Apesar, né, não querendo me contradizer aqui, apesar dele ter ganho na Marola o Challenge Series, que é outro nível também, bem inferior ao CT, não tem comparação. Ali o dia encaixou para ele conseguiu essa vitória, mas nessa bateria acho difícil ele conseguir bater o Filipinho, acho bem difícil. Pois é, só falando do Iago, né, o Iago ele fez final ano passado, né, 24. Curioso que ele fez a final no ano passado com o John, perdeu, e os dois em 2023 caíram na repescagem, cara, tiveram resultados assim muito ruins, e em 2022 o Iago perdeu nas oitavas para o Felipe Toledo. Bom, e nesse ano, vou botar a bateria dele aqui na tela, né, o Iago vai encarar, tava vendo aqui agora, cara, cadê o Iago? Iago vai encarar o Jackson Bunt e o Ian Gentil, 2 havaianos. Como é que você está vendo essa bateria aí, ô Chalita? Eu não tinha prestado muita atenção assim nessa bateria, não estava me ligando, mas ele vai pegar o Jackson Bunt numa ascendente, né, cara? Tô achando que o Jackson Bunt está bem animado esse ano aí no Tour. É um moleque voa, assim como o Robalinho mesmo que falou pra gente, que eu não conhecia, que o apelido dele lá é Maui Medina, né? Assim, então, eu que botei esse apelido, não vou dizer que isso é uma coisa geral, que a galera tem um recalque do Medina. Não, mas tudo bem, mas eu achei maneiro. Mas é por aí. Tem muita habilidade mesmo. E acho que lembra que o Ian Gentil também, cara, quebrou no campeonato lá. Ele surfou muito, cara, no campeonato. Não sei qual foi o ano, mas o Ian Gentil também tem
É uma onda que ajuda ao surf do Ian Gentil, é o que eu quero dizer. Então, mas, cara, o Iago se surfar como surfou no passado, né, fazendo todo o repertório, variando o repertório dele e impressionando o mundo. Ele impressionou o mundo ano passado, cara. Eu acho que ele foi o campeão mesmo ele perdendo para o John John na final, a gente chegou até a falar isso, cara. Para mim, ele foi o campeão daquela etapa. Ele foi o virtual campeão, vamos dizer assim, né? E foi um resultado importantíssimo para ele, porque logo depois ele fez uma final com o Ítalo também no Rio, né? E ele perdeu. Então ele teve no finalzinho do ano, ele teve 2 segundos colocados, né, cara? E que levou ele lá para cima. Ele foi lá para cima, lá para 6º do ranking. E ele ficou com a esperança absurda ficou por uma bateria de entrar no Finals, né, do ano passado. E então, cara, foi um campeonato importantíssimo para o Iago, que mostrou para ele que ele pode, nesses campeonatos assim, com esse potencial de aéreo, assim, que ele pode ser certamente considerado favorito. Por isso que eu acho que o Iago nessa bateria ainda é o favorito para mim, mas eu estou curioso para ver mais o Jackson Bunch, sim, porque ele é um novato, é um moleque que eu acho que vai ficar muito tempo no tour aí, cara. Eu acho que o Jackson não veio para brincar, não. E outra coisa que eu queria também citar é que também nesse campeonato que para o John John foi importante, foi o primeiro campeonato que o John John ganhou, depois de ganhar do Iago Dora, né, na final, e foi o que levou. O John John já estava lá no Finals e tal, mas esse campeonato deixou o John John bem confortável para chegar em primeiro lugar no Finals e né, conseguiu ganhar ali aquela última bateria, as últimas baterias. Acho que para o John John foi muito importante chegar como líder ali no Finals. E acho que esse campeonato ajudou também. E, cara, é isso. Eu acho que é uma etapa acertada, que achei maneiríssimo a WSL botar esse campeonato. Acho que, por mim, esse campeonato fica aí no Tour durante muitos e muitos anos. Boa. É interessante como a gente falou, né, que ano passado foi importante para a galera conseguir a vaga, lutar pela vaga lá no Finals, e agora já é assim, já vai passar da metade, vamos dizer, 7 etapas, 3 etapas, já vai ser a quarta, já passa da metade. Quem sair daí lá atrás, como tem alguns brasileiros, já começa a ficar muito, muito preocupado, né? Agora vamos seguir aqui, cara. Vou passar para o feminino rapidinho, porque a Luana é a única brasileira na etapa, já que a Tatiana se afastou, né, para tratar. Tá quebrando. A Tatiana se afastou para tratar a questão psicológica, né? E a Luana vai ser a única brasileira, a primeira vez que ela vai competir lá, né? Como eu disse, são 4 etapas, essa vai ser a 4ª etapa lá em El Salvador, lá do CT, e a Luana não competiu as outras, então vai estar lá. E a Luana surfa muito bem, né, também de frontside, né? Dá para ver nesse vídeo aí que ela tá com umas curvas bem interessantes, né? Como é que você está vendo, cara, aí, Robalinho? Foram muito bem, cara. Estou vendo algumas ondas da Luana. Claro que a gente vê só um resumo, né? A gente não está vendo o treino inteiro. Assim, é difícil fazer uma análise mais profunda, mas o que a gente está vendo aí na tela agora, a Luana surfando muito bem, variando do repertório, velocidade incrível, a prancha tá boa. Você vê que ela tá super bem preparada, né, cara? Tá no time ali com o Leandro Dora, né? Até aproveitando aqui, deixar os parabéns aí pro Leandro Dora e pro Leandro Silva aí pela vitória do Iago. Eu queria mencionar isso na etapa anterior. Acabei no programa anterior não mencionando, né, sobre Portugal. Acho que é um trabalho em grupo aí que eles fazem muito sólido, estão de parabéns aí no circuito mundial. E a Luana faz parte desse time e tá aí super bem treinado, todos os atletas em altíssimo nível, buscando sempre. Você vê que tá sempre todo mundo com material em cima, todo mundo com equipamento, fisicamente bem, galera quebrando, se divertindo no tour também, que é uma coisa fundamental, né? Deixar um salve para a Tati, que vai fazer falta nesse ano, mas que ela cuide da saúde dela, ela é muito querida, todos nós torcemos para seu descanso, sua recuperação, entendeu? Dela encontrar de novo esse momento dela aí, pessoal, passar por ele da melhor maneira possível e curtir a vida, que é o principal. O tour é uma coisa legal, é bacana, é o esporte, né? Ela falou muito bem sobre isso, que foram 2 ciclos olímpicos. Pô, ela competiu 10 anos sem perder uma etapa, né? Impressionante. Exato. Cara. É muita relação, cara, muita relação, mais o trabalho que ela faz de mídia, mais o trabalho que ela tem de pré-temporada, pós-temporada, é muita coisa, cara, realmente é um trabalho duro, que é muito divertido, é muito bom, né, não entendam mal,
mas que o descanso é bem-vindo, e se ela precisou agora, boa recuperação para você, Tati. A gente está torcendo por você e te aguardando aí sem pressa. Pois é, né? Thalita, essa questão do descanso é importante, né? Mas é lógico que não é fácil o trabalho, a vida de surfista. Já tive a oportunidade de falar isso, mas assim, o CT está terminando, são quase 4 meses de férias, entre aspas, né? Porque tem treino, tem outras coisas, né, cara? 4 meses é pouco? Como é que você vê isso, Thalita? Eu acho, cara, que, por exemplo, o caso da Tati, ela, como o Robalinho falou aí, cara, tá surfando todas as etapas há muito tempo, sem descansar, sem nada. Agora ela chegou num nível que ela pode tirar esse ano aí para, seja lá para o que for, entendeu? Já que o caso dela, ela quer cuidar da saúde mental, tudo bem, podia ser, de repente, até só para descansar, de repente para ter filho, né? Porque ela está casada agora, deve querer curtir também um pouco dessa vida de casado em casa, né? Que não teve essa chance. E eu acho que ela conseguiu, ela chegou num nível em que ela pode pedir, deve ter conversado com a WSL, lógico, pode pedir esse afastamento para depois vir a receber o convite de novo. Então, se ela está nessa posição, cara, e ela vai conseguir também, ela vai estar de acordo com os patrocínios também, os patrocinadores dela. Então, cara, se ela pode e ela quer, que bom, né, cara? Eu acho que isso é muito difícil de conseguir. Na verdade, tem muitos surfistas que não podem fazer isso, né, cara? Acho que até... de certa forma, assim, a maioria não pode. Mas, de certa forma, ela conquistou... De certa forma, ela conquistou o direito de poder usufruir disso, né? Cara. É difícil. Eu faria isso também, cara. Se eu pudesse, se eu chegasse no nível dela e tivesse essa chance, eu acho que eu faria isso também. Então, é uma pena só que ela não vai estar nesse campeonato, que eu acho que é um campeonato que ela ia arrebentar de backside. E, por acaso, eu também estou apostando muito nas meninas que vão surfar as Goofy Footers. Eu não sei se é uma mistura de aposta que eu estou falando, de eu estar apostando, ou um sentimento também de eu estar torcendo para as Goofy Footers, né, cara? A gente tem a Alicia Spencer só para afirmar, e a Tati ficou em 5º lugar nas 2 vezes que competiu lá. Alto nível. Então, é uma onda que eu gosto de ver a Tati surfando, porque eu acho que ela tem um surf, assim, estilo da Caroline Marks, que eu acho que é outra Goofy Footer muito potente. A Caroline Marks é a mulher a ser batida, né? Ganhou 2 vezes lá, e na outra vez que não venceu, ficou em 3º lugar. E ano passado ela ganhou da Gabriela Bryan, né, cara? Resumindo, eu estava pensando que eu estava torcendo só para as Goofies, né? Que era a Caroline Marks, a Alicia Spencer, cara, Sawyer Lindblad, que eu estou apostando legal na Sawyer, na Varrine. Então, tipo assim, eu tô com essas meninas assim, torcendo para elas, porque elas estão surfando muito. Mas aí, cara, eu acho que é uma mistura, como eu falei, de eu estar apostando nelas e torcendo para elas. Só que depois de vendo uns vídeos dos treinos, cara, eu acho que vai ficar duro mesmo esse embate entre as Goofies e as regulars, porque, cara, a Luana tá surfando muito, Gabriela Bryan tá destruindo, cara. A Caitlin Simmers, eu não posso nem falar. A Caitlin Simmers vai voar nessa onda. Então, vai ser maneiríssimo esse campeonato. A gente tem aí a Kira Pinkerton, né, que entrou como wild card. Acho que talvez a Kira ela que ocupou a vaga da Tati. Talvez ela que tenha ocupado a vaga da Tati, depois que a Tati... Ela mesma. E ela já foi treinada pelo Robalinho também, né? O Robalinho conhece bem ela. Ela tá em ascensão também, a Kira, tá, cara? Ela tá super em ascensão. Foi destaque no campeonato lá, aquele campeonato nas ilhas... lá na Micronésia, desculpa, aquele campeonato na Micronésia que teve a Anne dos Santos também, o campeonato de convidados, ela foi super destacada lá, Kira Pinkerton. Então, eu acho que ela evoluiu bastante também. E eu tô esperando ver, cara, esse feminino, eu acho que vai arrebentar. A bateria que eu tô mais de olho é a última, que é a Sawyer Lindblad contra a Erin Brooks, né, que também, é outra Goofy que eu adoro, que é, tipo assim, acho que é a minha favorita no momento, e a Isabella Nichols. Essa bateria, a sexta, é a que eu tô achando mais maneira. Mas, cara, ainda vi a Sally também tá arrebentando, tá?
Todo mundo, cara. O feminino tá bem equilibrado, né, cara? Queria só dar uma palhinha aí sobre a Kira, né? A Kira realmente, como você falou, tá em ascensão, acabou de ser a campeã do QS Regional North America, com muito surf, muito power. Me parece que tá bem em shape, eu acho que ela tá surfando bastante, né? É uma menina que tem umas oscilações emocionais, psicológicas que atrapalham ela. Na minha opinião, ela é uma das melhores surfistas do mundo. Se você botar qualquer tamanho de onda, ela já foi campeã mundial em Huntington Beach, lá do ISA, do ISA Games, né, do ISA Surfing. Ela já tem performances incríveis, assim, em ondas de buraco grande. Ela pega uns tubos gigantes e joga, não tem medo. Mas precisa melhorar na parte competitiva, então vamos ver como é que ela vai se comportar. Ela vai estar free ali, ela vai estar livre, ela vai estar com condições de chegar ali só surfar, mas às vezes realmente ela tem uns momentos de bateria que ela dá uma travadona e isso atrapalha muito ela precisa melhorar nesse aspecto, mas eu acredito que, cara, pela pegada que ela tá no momento aí, pelo surf que ela vem fazendo, né, ela arrebentou lá em Barbados e foi campeã do ranking regional, então assim, realmente é uma wildcard pra gente ficar de olho aí. Boa. Vou botar mais uns vídeos aqui que eu acabei pegando. Vamos ver quem é esse daqui. Esse aqui é o Chumbinho. Chumbinho que ano passado competiu, cara, como convidado, né? O Chumbinho competiu como convidado e ficou em quinto lugar. Quinto lugar. Perdeu para o Medina, estava quebrando demais, cara. O Chumbinho estava quebrando muito, cara. Ele perdeu para o Medina porque Medina também estava voando, mas eu gostei da volta, né? Foi a volta dele, assim, depois daquele acidente que ele teve. Cara, ele tá surfando muito, cara. Pô, esqueci, porque eu vi um vídeo dele que ele postou no próprio Instagram, não sei se é esse aí que você tá botando, que eu achei impressionante, irmão. Eu achei que ele moeu a marola e eu acho que isso demonstra que o moleque tá com o surf no pé. Fala aí, Robalinho, as pranchas dele, o Robalinho, não sei se o Robalinho, não sei se o Robalinho é muito fã dessas pranchas aí no pé dele. O que você acha? Eu acho que ele encaixou bem, cara, com as pranchas. Acho que é um surfista power, entendeu? Ele, acho que também vejo a CI como uma das melhores marcas de surf, de prancha de surf do mundo, né? Channel Islands, acho que os caras dão um suporte animal, né? O tempo todo que eu trabalhei com o IMAI, a partir do momento que a gente mudou para as Channel Islands, as pranchas ajudaram muito. Eles têm um vasto repertório de modelos, assim, chega a ser exagerado, leva tempo pra caramba para você testar vários modelos e adaptar coisas e chegar no seu modelo. Ele já desenvolveu um modelo com o Bridge dele, né? Então assim, ele já tá tudo muito alinhado ali. Eu acredito que ele é um grande candidato aí a fazer um bom resultado. Fica assim aquele questionamento em relação a grandes aéreos, né, que é uma coisa que vários atletas vão ter essa arma disponível ali para realizar, e você vê nos vídeos que ele posta, e você vê no surf que ele está apresentando nos campeonatos, que às vezes ele não chega no mesmo nível de aéreos que alguns atletas do top 5 ali apresentam, né? Como o John, como o Filipinho, como o Ítalo, como o Iago agora, que é o quarto do ranking. Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter que ver se o surf que ele está apresentando vai ser capaz de bater esses caras que estão com os aéreos no pé. Então, assim, acho que o aéreo, hoje em dia, é uma coisa determinante, né? Até o próprio Brian Paris, que eu critiquei o drive, que ele não tem o drive do João, por exemplo, mas ele vai lá e dá uns aéreos muito altos e acaba compensando alguma falta que ele tem. Então, assim, é muito possível que você consiga compensar um lado do seu surf que não está tão desenvolvido, não está tão no pé, com uma outra parte, usando outras manobras, outro repertório, para compensar aquilo. Assim, vamos ver, cada atleta vai ter que achar a sua própria fórmula e vamos estar na torcida aí. Quero ver o João quebrando, porque em tubos a gente sabe que ele é dos melhores do mundo, né? Em point breaks agora ele está sendo provado aí, quinto lugar não é um resultado ruim, né? Para o cara conseguir, voltando de lesão, como foi ano passado. Então, por que não? Ele é super competitivo, né? Acho que isso aí, lembra que ele até brincou com, né, hate the game, don't hate the player, né? Que ele brincou de, né, odeio o jogo, não odeio o jogador, né? Quando ele fez uma jogada ali mais agressiva com o Griffin, que foi meio malandro e meio, né? A gente comentou isso ano passado. Foi meio na malandragem ali, meio na inocência, não sei exatamente o que passou na cabeça do Griffin. Perdeu pro Chianca na interferência, né, ali no ano passado. E era um cara a ser batido, né, que o Griffin já não tem esse problema com os aéreos, pelo contrário, já fez final ali, já destruiu várias finais, vezes. Já venceu. Duas finais, né?
ainda já venceu uma, fez 2 finais, então é um cara que é um dos candidatos também. A gente não citou ele ainda, né? Mas já aproveitando aqui a parte do que a gente falando do João, a gente pode citar o Griffin aí também com um dos grandes candidatos, por ter o repertório completo, né? Um drive animal nas curvas, uma velocidade muito boa e uma capacidade competitiva boa também, e um repertório de aéreos animal, assim, moleque rabetada para ele é igual batida de fundo para a maioria dos surfistas. Então, assim, é uma coisa que para ele vai ser legal. Mas a torcida fica para o João aí mostrar mais aéreo, mais rabetada, mais coisas incríveis. Eu gosto muito de dividir as manobras entre abaixo da linha do lip, na linha do lip e acima da linha do lip. Então, assim, quero muito ver mais coisa acima do lip de todos os atletas, né? Não é uma coisa só para o João. Eu sei que o João é capaz de fazer grandes aéreos também. Quero vê-lo usar mais isso. Vai ser um espetáculo para a gente que está assistindo aqui. Boa. Chalita, eu vou deixar... Pode falar, irmão. Não, nada. Fala aí. Boa. Não, eu vou deixar o vídeo rolando aqui, inclusive no post do Alejo. Alejo que foi elogiado pelo cara lá, pelo cara que faz os vídeos do Real Surf Stories. É um canal super maneiro que está cobrindo bem, né? O cara elogiou o surf do Alejo, disse que ele pode, cara, assim, causar na etapa. O Alejo, que até uma curiosidade minha, eu quero passar para vocês, eu estava no Havaí e não dava muita atenção à Haleiwa, cara. Impressionante, né? Eu fui cobrir as finais, o último dia daquela etapa do QS, na época, né, de Haleiwa, era o primeiro da Tríplice Coroa, e o Alejo fez final, acho que foi em 2013. E, cara, o surf da Alejo fez eu começar a gostar de Haleiwa. Eu comecei a ir direto para lá, enquanto eu não procurava muito aquela onda. Bizarro, né? Mas, Chalita, eu quero te fazer a seguinte pergunta, cara. Cara, a onda de El Salvador, ela é mais difícil por ser longa, assim, do cara tirar nota alta? Porque eu penso assim, supondo, a piscina é uma onda longa, o cara tem que fazer uma linha completa, assim, várias manobras durante um longo período, mas é uma onda que não tem muita mudança, não tem uma partezinha flat aqui no meio da onda, um carocinho, o que tem principalmente nos momentos da tarde lá em Punta Roca. Você acha que Punta Roca é uma onda difícil do cara performar e tirar uma nota alta, porque ele não pode errar num trajeto longo numa onda que tem umas artimanhas ali, sei lá, uns perigos no meio do caminho. Como é que você olha isso? Eu não acho a onda difícil, porque eu acho que ela é uma onda que abre e ela te dá um tempo para você pensar. Eu acho, tipo, J-Bay, uma onda mais difícil de você arrebentar ela toda, porque ela é uma onda longa, com uma linha muito rápida, e você não pode vacilar em J-Bay, senão você perde a linha da onda. Já não acho a mesma coisa de Ponta Rocas. Eu acho que é uma onda que dá um tempinho para você até se recuperar, se você não saiu bem da manobra, ou não entrou bem na manobra. Eu acho só que os surfistas conseguem variar o tipo, aliás, eles precisam variar, eles conseguem e precisam muito variar as manobras, porque como é uma onda que vai abrindo muito, eu acho até com uma certa facilidade, se você ficar executando a mesma manobra, assim, cara, você não vai estar com o teu score um pouco limitado. Então, eu acho que esse tipo de onda, o difícil é justamente você variar a manobra, você tem que buscar algumas partes para você conseguir executar uma manobra diferente do que ela te pede, assim, comumente, né, cara? Isso, para mim, é que é o difícil dela. Não é só... que a onda, ela, se você cometer um erro, ela te ajuda a acertar, a voltar a linha. Mas esse erro na onda do campeonato, esse erro vai ser julgado. Essa questão que eu penso assim, né? Porque assim, eu acho que toda onda longa... Então, vamos lá. Eu acho que toda onda longa, acho difícil toda onda longa. Por quê? Você tem que performar durante um tempo, entendeu? Então, você tem que ter leitura toda hora e você tem que performar. Qualquer coisa, manobra que você faça mais ou menos, tira um pouco o brilho, cara. Uma manobra mais ou menos que você faça, tira um pouco o brilho da sua onda. E você performar uma onda longa, destruir ela, cara, é muito difícil, sim. Por isso que os caras que conseguem fazer isso vão ser os caras que vão avançar, né? E outra coisa, tem uma coisa curiosa nessa onda aí, que é o seguinte, cara, às vezes a direção do swell empurra ela um pouco em direção à pedra, e vai ficando mais rasinho, porém ela vai ficando mais em pé, né? Ela vai pedindo aquela parte do aéreo, ela vai pedindo um aéreo, né? Então, eu acho que quem conseguir também, se por acaso as condições forem essas, quem conseguir fazer o que o Iago fez ano passado, que é muito difícil,
também vai ter chance de se dar bem, porque vai conseguir achar umas partes para fazer umas manobras aéreas. Tem que fazer as manobras aéreas. Porém, quando você mencionou o Alejo, eu pensei assim, cara, se essa onda tiver com esse swell empurrando mais, tirando um pouco ela da pedra... Então, só para falar de swell, o que eu li é que quanto mais de oeste a onda fica mais lenta, quanto mais de sul a onda fica mais power, mais em pé. É isso que eu li. Então, eu acho que para o Alejo, cara, ele joga muita água. Já reparou, cara? O Alejo ele joga muita água mesmo. Vamos ver se os juízes vão recompensar toda essa dedicação do Alejo que ele está tendo. Ele está surfando muito. Para mim, está na melhor fase dele. E a gente não falou do Ethan Ewing, né, cara? Que é um cara que eu também quero ver nesse tipo de onda, porque eu acho... Pô, cara, eu sou fã também do surf do Ethan, então são dois surfistas que eu alinhei aqui, o Ethan e o Alejo, assim, em termos de surfistas que a gente, de repente, não espera ver tantas manobras aéreas, né? Ver mais borda. Então, eu quero ver esses caras aí também, como eles vão performar. Pô, surf é muito maneiro, cara. Tem gente falando de surf, já fico logo para começar, quero logo assistir, cara. Muito bom isso. Eu queria saber do Robalinho em relação a isso também, porque assim, essa questão vem na minha cabeça pensando em Portugal, de onde o Tour acabou de sair. Muitas vezes Portugal, o cara vai fazer uma manobra, entendeu? É um manobrão, mas é uma manobra que já vai gerar uma nota alta. Ali vão ser várias manobras que talvez não sejam um manobrão, 2 manobrões, mas o cara tem que fazer bonita a onda inteira. E o que eu penso de lá é que, assim, principalmente à tarde lá, tem um marauzinho, cara. A onda tem uns leve bumps na parede, sacou? Que, assim, para você errar, dar uma freada ali, dar uma entrada, assim, é lógico que os caras são profissionais, né? Mas por isso que eu pensei isso, Robalinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em compensação, o Marau, ela ajuda no aéreo também, né, cara? Acaba ajudando no aéreo. Assim, eu acho que o importante ali, cara, de novo, vai ser, por mais que seja incrível falar isso, né, de tantas coisas que a gente pode falar, de velocidade, pressão, fluidez, radicalidade, criticidade das manobras, etc. Mas se você perder o flow, é o que você está comentando aí, se o bump te atrapalhar, se a leitura da onda te atrapalhar, se o fato de ser point break te atrapalhar e você ficar ali sem definir exatamente teu repertório, você vai perder o flow. Perder o flow vai perder velocidade, porque o flow é a base, né? Do flow vem a velocidade, depois vem todas as outras qualidades, vem depois disso, né? Se você até o soul drop, se você não fizer ele com flow, se não fizer ele direito, você já começa mal a onda, já não encaixa legal com a velocidade da onda. Então, acho que o flow, que é a fluidez, vai realmente ser uma coisa fundamental, mas também respondendo o que você está perguntando, às vezes uma manobra só pode dar um 10. Assim, não é muito comum em point breaks, ainda mais se tiver realmente com várias sessões boas. Se tiver aquela primeira sessão muito boa, com muita qualidade, e depois a onda morrendo, ficando fraquinha, para o cara dar um monte de manobrinhas, né, a distância percorrida já ficou para trás nos anos 90, ali, se não me engano, até antes. Então, assim, não é uma coisa tão que entre como preocupação. Vamos lembrar aquele full rotation incrível do Ítalo anos atrás em Gold Coast. A onda era longa, mas ele deu um full rotation bizarro e, se não me engano, foi um 10. Se não foi 10, foi 9 alto, mas acho que foi um 10. Então, assim, é questão também de pegar todo mundo de surpresa. Se alguém fizer alguma coisa sem precedentes, ou uma coisa que mudou o que foi feito ali durante o dia todo, pode causar um impacto muito grande e, às vezes, 2 manobras ou até uma manobra só gerar um high score. Mas, com certeza, a leitura de onda e a fluidez vão contar como fatores fundamentais ali de análise da qualidade do surf apresentado, e as notas vão refletir isso. Boa. Bom, estava olhando a previsão indica mais ou menos o que eu até falei, né? Os caras estão treinando em condições que vão ser bem parecidas ou talvez até as mesmas, se é que é possível falar isso em relação ao surf, né? Mais do que os primeiros dias da janela, né? A janela abre agora na quarta-feira e, cara, segue mais ou menos isso, 4, 5 pés, 4, 6 pés, baixa um pouquinho, volta de novo para esse patamar. Só lá para o final, parece que nos 2 últimos dias está aparecendo um swell de 8 a 10 pés, os 2 últimos dias. Não sei se eles vão esperar até lá, até porque pode mudar, né? Eu acabei de ver isso hoje, ontem não estava mostrando isso. Mostrava um aumento, mas não tão significante quanto esse. Agora, cara, acho muito difícil que não comece na quarta e que não tenha quinta também. E aí a gente vai ver, cara. Se bobear, acaba rápido esse campeonato, hein? Tô pensando isso.
Então, galera... Ano passado foi assim, né, Matias? Ano passado começou rapidinho ali com onda e em poucos dias, 3 dias, se não me engano, acabou tudo. Foi bem rápido o campeonato ano passado. Me lembro que deu até uma brecha para a gente ficar mais tempo lá. Foi ótimo, né? Fiz uma temporada maravilhosa de altas ondas de Labocana ali, todos os picos ao redor. Vamos torcer, cara. Eu prefiro que não acabe rápido, que a gente espere o final dessa janela aí, se realmente se confirmar condições boas para o final. Eu quero ver essa galera surfar onda grande ali, cara, onda boa, onda, né, 2 vezes o tamanho do cara, pelo menos, assim, pra gente ver o Power Surf contando também. Quero ver o Ryan Callahan também, que é um dos meus favoritos de backside ali, apesar de não apresentar tantos aéreos, apesar dele dominar, mas nas baterias ele não faz, tá voltando de lesão, eu vi o free surf dele lá no canal que você citou aí. Pode citar mais uma vez, Matias? Claro, pô, vamos divulgar o amigo lá, o cara tá fazendo um excelente trabalho, cara. Beleza, depois você bota o link para a galera pegar aí, porque foi bacana, atualizou a gente. Real Surf Stories, pô, vale a pena ver, cara. Muito legal, o cara é uma figura também engraçada, então assim, ajudou a gente aí, já que eu não estava lá filmando lá os free surfs para compartilhar com a galera, pelo menos a gente tem um amigo lá ajudando a gente, deu para a gente ver como é que a galera está performando aí, poder fazer os comentários, né, em cima do treino da galera. Muito bom. Falou? Muito bom. Boa. Pois é, né? Você falou que foi rápido e eu acabei lembrando porque era a etapa anterior à do Brasil e eu estava torcendo que fosse rápido para eu ir logo para Saquarema e para os caras irem logo para lá também. Só que calhou com um veranico aqui, cara, ficou um flat longo e aí os caras não vinham para cá, né? Estavam andando de helicóptero, o governo cedendo helicóptero para levar os caras para outras partes do país. Mas eu tô torcendo que, assim, que tenha onda boa, cara. E se realmente esse swell do final da janela aí se confirmar, cara, vai ser show de surf mesmo. Acho que show de surf a gente vai ter logo no início. Mas no final aí vai ser, de repente, um espetáculo. Não é isso, Chalita? Cara, olha só, eu esqueci de falar que eu acho que o Miguel Pupo, ele tá aí, cara, com dois quintos lugares já esse ano. Cara, Miguel Pupo, eu tô achando que ele tá quebrando de backside, cara. Acho que ele pode arrebentar, assim como o David Silva tem uma chance muito boa de se recuperar também, que ele tá lá logo abaixo do corte, né? Então essa aí também é uma chance para um tipo de onda que é uma chance para o David Silva agarrar com unhas e dentes para, né, para ter chegar na Austrália um pouco mais, uma posição um pouco mais confortável. Olha o Miguel aí, ó. Backside da criança. Miguel surfa muito, bora, cara. Tem muita experiência. Olha lá. Não, cara, eu não sei como é que eu esqueci de falar, que eu já queria falar isso antes. Muita gente, né, o Chalita? Muita gente, mas, cara, realmente, aí, o moleque tá aí, tá em 10º no ranking, o moleque tá voando, tá melhor, cara, tá melhor que o Samuel, cara. A gente tava achando que ele tava, né, o irmão mais velho, tal, o Samuel chegando. Pô, no momento, irmão, ele tá dando aula pro Samuel. Pois é. É isso. Vamos ajudar. É isso, galera. Maneiro, hein, cara? Bom, quarta-feira começa o show, todo mundo ligado. Aqui no Brasil vai ser 10 da manhã a chamada, né? Talvez comece o quê? 10h30? Não sei. Primeiro dia não começa 10, né? Se a chamada é 10, começa um pouco depois. Mas vamos acompanhar no Hawaii, seria o quê? Tua madrugada, né? 7 horas antes, 3 horas da manhã. Vai ser 3 da manhã. Horário bom, cara. Horário bom, boa diversão. Então é isso, valeu Pedro Robalinho, valeu Eduardo Chalita, valeu galera, obrigado por estarem com a gente, em breve tem muito mais. Um abraço. Vamos, equipe.